ano que a gente teve uma fala lá, no caso eu falei, sobre os 3 tipos de protagonismos que podem ter dentro de uma escola. O primeiro é o protagonismo simbolizado, que é aquele quando o professor, vou usar um exemplo, tá, gente? O professor, ele faz toda a atividade e depois age como se os alunos tivessem sido os autores daquilo tudo. Também temos o protagonismo manipulado, que ele é quando os professores, os coordenadores, os adultos ali da situação, eles vão, fazem uma pequena assembleia entre si, previamente decidem algo, depois se juntam com os alunos e faz eles acreditarem que aquela decisão foi deles, dos próprios alunos. E tem o protagonismo genuíno, que é aquele que a gente sempre procura, eu acho que todos que estamos aqui procuramos, né? Que é aquele que é o protagonismo genuíno, que é quando o aluno, ele vê um problema, acha uma solução para esse problema, vai para falar com a gestão e a gestão aceita essa solução e depois eles têm o resultado ali, né? E é o que a gente sempre procura, o aluno tendo mais autonomia dentro da escola. Não, perfeito, só desculpa na apresentação do Grêmio, mas é perfeito isso, né? Porque muitas das vezes a gente, eu falo na minha posição, eu trabalho em uma das 3, a gente trabalha diretamente com as escolas e a gente vê muitos exemplos de grêmios que se formam dessa forma, né? Com um protagonismo que muitas vezes você vê que não é o aluno ali, que não é o aluno, não é a aluna, não é o estudante que está sendo representado. É uma vontade, muitas vezes, da gestão, e isso é uma das maiores coisas que nós precisamos aperfeiçoar na experiência do Grêmio Estudantil. Desculpa, eu estava aqui empolgado, professor, né, e quer se meter no meio, desculpa. Complementando a fala da Luana, né, sobre esse evento de Suzano, que foi comentado também no vídeo, né, foi um evento que nós fomos e nós fomos convidados para dar uma formação nele. E nesse evento a gente falou para a rede de Suzano inteira, e nesse evento tinha 3 representantes, né, um vice-diretor, um gremista e uma pessoa dos direitos humanos. Então, foi uma grande responsabilidade para nós, né, estarmos dando uma formação para um público que às vezes a gente acha que tem um conhecimento maior, mas é aquilo, né, todo evento que a gente vai é uma troca de conhecimento, porque assim como a gente aprende muito, a gente também quer ensinar. A gente quer passar o que a gente sabe, as nossas vivências, para as pessoas. Então é isso. Em todos esses eventos que nós vamos, é uma troca. Então, e outra coisa também que eu queria dizer, uma das nossas pautas que nós abordamos muito, eu vou fugir um pouco do assunto aqui, mas é sobre vestimenta, que foi comentado também um pouco no vídeo. É um assunto também que nós levamos para esse evento, né? Que nós abordamos tanto temas como LGBTfobia, a luta antirracista, a xenofobia, esses assuntos que devem ser comentados todos os dias, justamente para as pessoas terem um conhecimento e a gente criar uma sociedade livre, né? Tipo, para a gente poder falar sobre esses assuntos mais abertamente, para as pessoas não terem preconceito, para as pessoas entenderem que as diferenças existem. E na nossa escola a gente abordou muito esse tema no passado, justamente porque a gente tinha essa repressão de não podemos usar, nós meninas, não podemos usar uma roupa que a gente queira. E tipo, por exemplo, num calor de 30 graus, eu não vou conseguir usar uma legging, eu não vou conseguir usar uma calça, porque vai estar um calor insuportável. E aí a gente se questionou, por que quando os garotos eles vão com um short, as pessoas não reclamam, e quando as meninas elas usam um short, as pessoas vão lá e reclamam? Isso foi uma coisa que a gente se questionou muito, e a gente foi lá e a gente não ficou calada, a gente lutou para isso, para que algo acontecesse, para que algo mudasse. E a partir dessa nossa luta, algo realmente mudou e a gente notou essa diferença, que agora as meninas elas são muito... elas podem ir com a roupa que elas se sentem confortáveis, porque a escola é um ambiente para a gente se sentir confortável. É um ambiente para a gente estar ali convivendo uns com os outros de forma ampla e de conhecimento. Oi, gente, meu nome é
Giovana, tenho 14 anos, sou diretora de tecnologia do Grêmio e eu queria falar sobre alguns projetos que a gente desenvolveu. Tem o projeto do vestibulinho, que ajuda os alunos do 9º ano ajuda a passar na SPEC, né, no caso, que temos aulas com vários professores que ajudam, que dão, como que eu posso dizer, suporte. E também tem o projeto de cidadania, que é coordenado pelo professor Fábio, que é o nosso orientador, que também ajuda na formação para novos gremistas, né? Então, aborda vários temas, como que devemos nos comportar, e ajuda muito. E isso tem um exemplo que ano passado eu não fazia parte do Grêmio e eu queria montar uma chapa, então eu formei uma chapa com alguns alunos e por não fazer parte do projeto, não ter noção do que era o Grêmio ou como que funcionava isso, teve o edital do Grêmio lá das eleições e a nossa chapa não conseguiu cumprir algumas demandas do edital lá e aí a gente não conseguiu passar. E isso eu acredito que influencia muito por isso de a gente não fazer parte, a minha chapa não fazia parte do projeto, então a gente não era muito informado. Então, depois que eu entrei para o projeto, eu consegui entender e hoje eu faço parte do Grêmio e do projeto. Isso. Oi, meu nome é Ana Clara, eu tenho 15 anos e eu vou falar um pouco sobre o campeonato, que é torneio do Grêmio Marielle Franco, que a gente conseguiu realizar esse ano. O torneio foi de 2 modalidades, vôlei e futebol. A gente conseguiu trazer tanto para o 7º e 6º ano, quanto para o 8º e 9º. E a gente conversou com os professores, entrou em um acordo, viu a disponibilidade que eles tinham de tempo para fazer isso. Conversamos com a gestão também, pedimos uma verba para poder premiar os participantes e conseguimos premiar. E eu creio que isso foi muito novo para os alunos, foi uma experiência muito boa para eles, porque fazia muito tempo que isso não tinha acontecido na escola. Então os alunos ficou muito empolgados, foi o ano todo lá, interclasse em cima do Grêmio para poder realizar isso. E o Grêmio veio trabalhando o ano todo isso, conversar com o professor de um lado, conversar com o professor do outro, ver as disponibilidades dele para fazer as coisas, porque querendo ou não, a gente precisava de um responsável ali para poder estar junto com a gente, mas foi tudo mais organizado pela base do Grêmio, foi tudo independente. Foi o Grêmio que organizou com o collab dos professores de educação física. É isso, gente. Meu nome é Mariana Freire, eu sou secretária de aula do Grêmio Marielle Franco e eu tenho 15 anos. Eu queria voltar nos 2 assuntos que as meninas falaram ali. Vou começar falando da reunião do Grêmio. A reunião do Grêmio sempre foi independente, só com os gremistas, nunca teve participação de nenhum professor. E é muito importante que seja um momento só nosso para a gente organizar o que o Grêmio vai fazer. Por exemplo, como o torneio foi organizado, que não iria ser interclasse, sala contra sala, e sim misto, pessoas de salas diferentes. A gente fez uma reunião, depois fez uma reunião com os professores, se reuniu novamente e decidiu. É muito importante que os professores não queiram tomar a frente disso e que a gente saiba ser independente e resolver isso sozinho. Nenhuma dessas ações que foram citadas no vídeo, ou que a gente citou aqui, teria acontecido sem a reunião do Grêmio, que é o momento que a gente senta, conversa, anota o que é importante, o que não é importante para a gente pensar agora e faz. Tudo que a gente conversa em reunião, a gente faz. Sim, o conselho. Eu quero voltar também no assunto
assunto do edital. O edital é muito importante. Eu não sei se tem em todas as escolas, mas o edital foi feito pelos estudantes ano passado. Esse ano novamente foi modificado. É muito importante poder ter uma diversidade e ter um conhecimento. Por exemplo, o nosso edital ele tem uma porcentagem de meninas, meninos, pessoas negras ou pardas, pessoas PCDs, pessoas bolivianas, porque é importante que o Grêmio tenha uma diversidade e que alcance todos os alunos, para todos os alunos tenham suas vontades e consigam participar. Quando vocês falam do edital na unidade, seria a mesma coisa que o estatuto, né? O estatuto do gremista, que são as regras básicas do funcionamento do Grêmio, ou é um edital específico? É um edital para formar a chapa, por exemplo. Entendi. Perfeito. Pessoal, temos perguntas para o Grêmio? Opa! Um momentinho só, tá bom? Aqui sim, mas a gente está com 30 alunos no evento. Então, quantas reuniões vocês fazem? Se é mensal, quinzenal? E quantos professores orientadores vocês têm? Nossa reunião acontece toda segunda-feira. Isso, são mensais. E são todas registradas por ata. Isso, então são toda segunda-feira, 4 por mês, é isso? Isso. Perfeito. E a gente tem apenas... A gente tem um professor orientador, mas a gente tem vários professores que apoiam o Grêmio, então sempre com a gente nos passeios ou ajudando a gente. Por exemplo, no torneio, a gente teve pelo menos uns 4 professores apoiando. E as reuniões acontecem no contraturno ou no turno? E vocês fazem em horário de aula? Acontecem no contraturno, e acho que é importante ressaltar também que após as nossas reuniões que acontecem sem um adulto ali, que é só os nossos estudantes, após a reunião a gente vai para o projeto de cidadania e lá a gente aborda outros temas diferentes, que aí nesse projeto a gente já tem a orientação junto com o professor, mas antes desse projeto a gente tem a nossa reunião que são só os estudantes. Bom, agora eu queria falar sobre... Tem mais uma pergunta? Tem mais uma perguntinha? Você quer falar primeiro? Não, pode falar. Olá, prazer em conhecê-las. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Como é que é o movimento feminista de vocês com relação à vestimenta? Porque na direção da escola, só os meninos podem usar bermuda, as meninas não, da nossa escola. Como é que vocês lutaram para conseguir isso? Então, a gente conversou muito com a direção, mostrou que não era um problema, que não era algo que mudaria muito a rotina. Então, acho que eles entenderam por causa disso, muita conversa. Acho que o Grêmio tem que ter muita conversa com a direção e tentar compreender os dois lados, tanto a direção, né, e a direção compreender a gente também, porque, como a Amanda disse, no calor de 30 graus, a gente não aguenta usar calça a manhã inteira. Também tem várias atividades físicas, que é bem complicado de, como posso dizer, fazer essas atividades e muito calor, enfim. Aí a gente conversou muito, então acho que eles entenderam e a gente entrou em acordo. É isso. Eles estavam na escola. Bom, agora eu vou falar sobre, acho que outro assunto que também engloba todas as questões que as meninas tocaram aqui, que é a questão da política. Eu acho que o Grêmio, quando a gente fala de grêmios estudantis, a gente lembra exatamente de política. A gente sabe que o Grêmio ele deve ser formado à base de política, ele deve falar de política. Eu acho que todo gremista deve ter pelo menos um pouco de política dentro de si, porque o Grêmio ele é política. O Grêmio ele tem a
a função de reivindicar aquilo que os alunos querem. Então eu acho que quando a gente fala de Grêmio, a gente precisa falar de política, a gente precisa de falar, vou tocar novamente nessa pauta, que eu acho que é uma pauta muito mais que importante, que é a questão da precarização do nosso ensino. Quando a gente fala de Grêmio, a gente fala também sobre as lutas, a gente deve ir nas ruas, o nosso Grêmio ele tem muito contato com a Câmara Municipal, com a Alesp, a gente normalmente vai sempre nas formações, e é uma coisa importante para os grêmios, porque a gente sabe que a política ela deve estar implantada dentro do Grêmio, independente se elas lutam pelo movimento estudantil ou não. Eu faço parte do movimento estudantil, todo o Grêmio já fazem 3 anos, faço parte de um grupo também que chama Fronte, e eu acho que quando a gente fala de gremista, a gente precisa também ampliar, não só pelo Grêmio, mas a gente precisa ampliar para o movimento estudantil. Existem vários grupos, UBS, existe o Afronte, então a gente precisa ampliar e mostrar para os gremistas e falar sobre isso nos grêmios. Então a gente precisa, sempre quando a gente fala de Grêmio, a gente precisa falar sobre as ameaças que o nosso ensino está sofrendo, a gente precisa também falar sobre 2024, sobre a eleição do novo prefeito. Então a gente precisa colocar isso dentro das nossas escolas, porque a gente sabe que dentro das nossas escolas é onde vai sair a nova sociedade. Então quando a gente traz política para dentro das escolas, a gente está criando uma sociedade política que é importante. Eu queria falar também que a gente trouxe 33 alunos, todos são gremistas, mas alguns estão lá na sala de baixo, porque a gente sabe que depois a gente vai pegar o sistema de casa-sala para debater, mas eu acho que é importante essa questão da política, a gente tocar nisso. A gente está vendo o quanto o nosso ensino está sendo ameaçado. Nosso ensino está em risco, a nossa sociedade está em risco, e se a gente não falar de política nas escolas, a gente vai perder por uma coisa que não tem força. A gente é muito mais forte. Nós alunos, a gente tem a força de vontade, a gente tem o empenho. Então, quando a gente fala de Grêmio, a gente fala de independência, a gente fala de aluno que está tomando a frente. Acho legal também falar que o nosso orientador, Fábio, ele não subiu ao palco porque ele tem certeza que é um momento nosso, ele sabe que é um momento do Grêmio, que é uma conquista do Grêmio, claro que ele apoiou, ele fez, ajudou, mas ele sabe que o Grêmio que lutou para estar aqui em cima. Então ele reconhece isso, e quando a gente vem aqui em cima, ele sabe que não é o espaço dele, é o espaço dos alunos. Então acho legal a gente falar disso também. Acho legal a gente falar também sobre a questão das meninas, sobre a questão das roupas, que também é uma questão política, porque é uma questão estrutural. Falar sobre questões estruturais dentro da escola, seja ela racista, as questões em geral que são estruturais e que fazem a nossa sociedade muito pior. Então, a gente trazer a questão dos absorventes para pessoas que menstruam, acho legal esse termo também, porque a gente sabe que existem pessoas trans, então não são só mulheres que menstruam. Então, a gente trazer todas essas pautas, pautas que são dos direitos humanos, que era uma coisa que a Marielle defendia. Acho legal a gente também falar que quando a gente vem aqui falar, a gente não está tocando uma ideia, porque a gente aprendeu muito com vocês, e a gente espera que vocês também saiam daqui com aprendizagem com a gente. Mas eu acho que é isso, o nosso Grêmio ele é um Grêmio político, ele fala de política, ele engloba a política, e a gente é política, então eu acho que quando a gente fala de escola, a gente tem que meter política em tudo. Então traz política para dentro da escola, porque eu acho que é de lá que a gente tira pessoas novas para fazer uma sociedade melhor, porque ultimamente está precarizada, a gente está aí com um monte de extremista que só quer precarizar e piorar com a situação do Brasil. Então que a gente quer que o movimento estudantil acabe com todo esse grupo que quer acabar com a gente, então que a gente acabe com eles. Acho que é isso, gente. Se tiver mais alguma pergunta, a gente está aberto.